Fala pessoal, beleza? Então eu estou gravando esse vídeo para a gente dar uma revisada na programação sequencial. Então aqui a gente vai revisar aquele exercício de calcular o IMC e vamos relembrar os comandos que a gente já aprendeu. Então aqui a gente vai criar um programa que leia o peso e a altura e calcule o IMC da pessoa. Para facilitar o nosso trabalho, a gente vai dar uma simplificada. No início, a gente não vai ler peso e altura. Então, sempre que a gente criar um código novo, a gente tem que fazer a nossa main, né? Então, é aqui dentro da main que vão ficar todos os comandos que a gente tiver que fazer. Ali no enunciado, a gente vê três variáveis. A gente tem a variável de peso, a variável de altura e a variável de IMC. Então eu tenho que declarar essas três variáveis lá embaixo. A gente lembra que a gente tem três tipos de variáveis. Elas podem ser numéricas, elas podem ser caractere e elas podem ser booleanas. Nesse caso a gente trabalha com variáveis numéricas. Então as nossas variáveis elas podem ser numéricas, caractere ou booleana. As numéricas são os números, como o nome indica, as de caractere são as letras e as booleanas são valores do tipo verdadeiro ou falso. Dentro das numéricas, a gente pode ter valores inteiros ou valores reais. Se a gente pensar que a altura é medida em metros, como por exemplo 1,7 ou 1,8, a gente vai colocar um valor que seja real, que tenha casa decimal. Então, vamos declarar todas essas variáveis como casa decimal. Para isso, a gente vai utilizar o float. A gente vai ter, então, as variáveis peso, altura e IMC. Lembrando que se eu colocar o nome da variável como letra minúscula, eu só posso me referir a ela com letra minúscula. Certo? Lembrando, então, que os outros tipos a gente teria seria o int e o double. O int é para números inteiros e o double é para números reais com maior precisão. Eu vou atribuir um valor para a variável altura de 1,7 e um valor para a variável peso de 84. Então agora a gente tem que fazer o cálculo do IMC. Para calcular o IMC, eu tenho que o IMC é igual a peso dividido, e aí aqui é um erro que as pessoas fazem, por altura vezes altura. Se a gente rodasse o código dessa forma, ele calcularia peso dividido por altura, faria esse cálculo e depois multiplicaria pela altura. Então, eu tenho que colocar parênteses para permitir que primeiro eu faça a multiplicação das alturas e depois eu divido o resultado pelo peso, certo? Então, esse é o cálculo do IMC. E agora a gente precisa mostrar na tela, para isso a gente vai utilizar o printf. Dentro do printf, a gente pode colocar uma mensagem qualquer, por exemplo, seu IMC é igual a. E quando eu quiser exibir uma variável na tela, eu vou utilizar o porcentagem F. Por que porcentagem F? Porque minha variável é do tipo float, é do tipo real. Então, porcentagem F. Se ela fosse inteira, eu usaria porcentagem I. E aqui eu falo qual é a variável que eu quero que seja exibida. Então, ao rodar esse código, a gente vai verificar um warning. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem um warning aqui na compilação. E aí ele vai imprimir para mim o valor do IMC. Então deu 29. Certo?
Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos resolver esse warning. Esse warning está me dizendo que ele está usando um valor implícito da função printf. Então, a gente tem que importar a biblioteca stdio.h. Então, a biblioteca stdio.h, ela vai ter duas funções que a gente vai utilizar. A primeira é a printf, que é a que permite a gente escrever um valor na tela, e a segunda vai ser o scanf, que permite que eu leia um valor do terminal. Então, eu vou apertar F9 aqui só para compilar, e vocês vão observar que agora eu não tive mais nenhum warning, 0 warnings aqui na tela. Certo? Então, agora a gente vai fazer de tal forma que, ao invés de eu digitar aqui os valores dentro do código, a gente pergunte para o usuário qual o peso e qual a altura dele. Se simplesmente eu escrever aqui scanf, e aí no scanf eu vou indicar qual é o tipo da variável que eu quero ler e qual é a variável que será lida. Só que o scanf tem um adicional, eu preciso colocar um e comercial antes do nome da altura, certo? Se eu fizer apenas isso e repetir agora para peso, o que vai acontecer é que o usuário ele vai receber um terminal piscando e não vai saber o que ele deve digitar. Então é legal, sempre atrelado ao scanf, eu colocar um printf com uma pergunta: qual o seu peso? E também perguntar qual a sua altura. Para quem viu, se eu quiser duplicar uma linha, eu aperto Ctrl E. Para apagar a linha atual, Ctrl D. Para mover uma linha de posição, a gente usa o Ctrl Shift, setinha para cima e setinha para baixo, certo? Então aqui eu tenho o código final. Eu vou incluir a biblioteca stdio.h, que é responsável pelas funções printf e scanf. Então, a biblioteca padrão de entrada e saída vão ter essas funções básicas para entrada e saída. Depois eu escrevo uma mensagem na tela para que o usuário saiba o que eu espero e leio a altura. Em seguida, eu escrevo outra mensagem e leio o peso. Reparem que o que está escrito dentro das aspas aqui, para o computador é irrelevante, certo? Um último ajuste que a gente pode fazer nesse código é limitar as casas decimais. Então, como a gente já viu, por padrão, o programa em C ele vai exibir 6 casas decimais. Se eu quiser limitar para 2 entre o porcentagem e o F, eu coloco um ponto 2. E agora eu vou exibir apenas 2 casas decimais. Então vamos compilar o código. Compilou sem problema. E agora eu vou executar esse código. Então ele vai me perguntar qual é a altura. Eu vou digitar essa altura. Lembrem que aqui as casas decimais vão ser separadas por pontos. Se vocês colocarem vírgula, não vai funcionar. Depois ele vai perguntar qual é o peso. E por fim ele vai calcular o meu IMC, mostrando apenas as 2 casas decimais. Então, pessoal, nesse exemplo a gente viu como trabalhar com o básico da programação estruturada. Logo, logo a gente vai conseguir modificar esse código para dar mais informação ao usuário, como, por exemplo, se o valor desse IMC é baixo ou não. Então, para isso, a gente vai ter que usar uma condicional, certo? Então, nesse momento, é importante que vocês consigam entender esse código e saber o que significa cada uma dessas linhas. Combinado? A gente se vê na aula.